Hoje a gente vai ter um convidado muito especial, além de ele ser meu cliente, é um querido que acabou virando meu amigo. E essa live está bem especial porque a gente vai ter um momento de música, então é um momento bem diferente que a gente vai ter hoje. Também de muito conteúdo, porque essa parte que a gente vai falar hoje sobre a home care, ela é muito importante, principalmente agora que a gente está vivendo nesses tempos de pandemia. Então a gente vai conversar um pouquinho. Vamos supor, né, que esse paciente esteja, por exemplo, há muito tempo, né, internado, fique com alguma sequela, né? Então vai precisar desse atendimento. Então é bem importante como que a gente recorre, né? Então a gente vai conversar. Então daqui a pouquinho com o nosso convidado. Dar um beijo pro meu amigão Paulo Cordeiro, baita advogado. E olha, eu me sinto honrada porque eu sei que esse domingo para ele é a madrugada que ele sempre fala. Então que bom que tô com meu amigo aqui. Dar um beijo também para Galisteu Alexandre, pro Albano e pra Cris, porque eu sei que tá no canal do Albano, mas a Cris está assistindo também. Então sejam todos super convidados esse domingo de sol. Tá todo mundo aqui comigo, é bem importante aqui pra gente, né? Pra gente matar um pouquinho a saudade dos amigos, né? A gente não sabe até quando que a gente vai ficar enfrentando essa pandemia. Dá um beijo também pro Leandro Lara, contador, perito contábil também. Bom, então, pessoal, para quem está entrando agora, então quero dar as boas-vindas, né, ao Dr. Carlos Mazzaferro. É um advoga, né, há mais de 20 anos na área trabalhista e civil, é muito experiente e especialista na área de processo civil, né? E hoje ele vai dar essa canja para nós, comentando toda essa parte do home care, né? E eu estava falando com o pessoal de casa antes de tu entrar, doutor Carlos, que eu vou te chamar de Carlos, tá? E ficar mais fácil. E Óbvio, nada de ficar com me chamando certeza. de doutora também. E Tá ok. às vezes ele me liga, né, pessoal, e me chama até de senhora. Eu digo, puxa, parece me sinto uma veinha. Eu, eu respeito do cargo, né? Que quando a gente senta num lugar, quando a gente está no escritório, tu assume aquela outra personalidade às vezes e chama às vezes até os amigos, né? De senhor, É verdade. de É, tudo isso às vezes não é com medo de desrespeitar só, mas tu fica com tem pessoas assim que são mais sérias, mais rígidas, é né? verdade. E a gente fica com medo de errar para algumas, né? Aí tu acaba usando o termo doutor sempre, É né? verdade. Um bom dia, Kleber de la Coleta, queridíssimo, lá de Bento Gonçalves, baita advogado também. Bom, então vamos começar, né? Então, o pessoal de casa deve estar bem Vamos. interessado com essa parte do home care, que eu andei conversando um pouquinho antes de tu entrar, relatando mesmo sobre essa parte da Covid também, né? Que se ele já era forte em solicitar um home care, agora mais ainda, até porque eu estava comentando, né? Se uma pessoa chegar a pegar Covid e depois ficar com alguma sequela e muita internação no hospital, é bem interessante tentar, né, essa internação domiciliar, até para evitar infecções, enfim, né? Então, Sim. para a gente começar, eu queria que tu falasse um pouquinho da tua experiência pessoal, né? Claro que tu já sabia tudo sobre home care, mas por causa da tua experiência, tu teve que viver na pele, vamos dizer isso, e ir buscar, né, esse home care. Então, eu queria que tu contasse, então, nesse começo de live, essa tua experiência pessoal que te levou, né, a ter que estudar mais a fundo ainda essa parte da home care. E a experiência pessoal, a experiência nossa, né, como parte na justiça, assim, representante de parte, no caso, ela acaba sendo bem diferente da nossa experiência advogando. O que aconteceu? A gente, em 2016, em fevereiro,
A minha esposa estava ela, como dentista, tinha a Unimed Rio, pelo Conselho Federal de Odontologia, e a Unimed Rio simplesmente ela descadastrou o Hospital Moinhos de Vento e o Mãe de Deus. Até estamos hoje numa demanda também por causa disso, por causa dessa ilegalidade que o convênio praticou. Mas aí, um dia antes de fechar 35 ou 34 semanas do nosso filhinho, ela descobriu esse descadastramento, e o que deixou ela bastante nervosa, né? E no outro dia, nós corremos de manhã para o hospital, porque ela começou a sentir muita dor, muita contração, E se mandamos para o hospital. Ela não tinha mais o Moinhos, mas aí conseguimos uma brecha no Divina e conseguimos que a obstetra dela assumisse essa responsabilidade de atendê-la no Divina, né? Fomos para lá, tentamos a cesariana, o parto normal. Desculpe um pouquinho de problemas aqui que eu estava ajeitando a luz. Tentamos o parto normal e não foi possível. E aí fomos para a cesárea. O bebê já tinha entrado em sofrimento. Então, logo que ele nasceu, ele não respirou. Não houve a respiração. E ele foi levado imediatamente para a CTI pediátrica. E lá ficou 101 dias. Foram 101 dias terríveis, assim. E a médica, uma das principais ali, falava conosco que ele não deveria ficar mais. O nosso filhinho ele já tinha tido 3 infecções, se eu não me engano. E ela dizendo que o hospital é foco de infecção, né? Então daí ela mesma sugeriu que a gente fizesse a home care. Tentamos, na época, via administrativo, mas sabia que nosso convênio era a Unimed, que não estava dando para ninguém, assim como a Unimed nega para todos também. E aí tivemos que entrar na justiça. A justiça foi bastante complicado, porque a gente enfrentou problemas que não são mais comuns hoje em dia. Nós entramos numa vara civil, a juíza da vara civil disse que não era ali, mandou para uma vara da infância e juventude, que disse que também não era lá, voltou para a civil, que confirmou que não, e mandou como conflito de competência para o TJ. Tudo isso acontecendo, a gente desesperado, tentando, e aí eles fizeram uma coisa que não dá para acreditar. Iam mandar os processos, tinha que ser pelo correio, do Fórum Central para o TJ. E aí faltava uma semana, e o correio não ia, e até que o meu sogro e sócio à época, que também faleceu em 2016, ele conseguiu, por muito favor, que entregasse o processo nas mãos dele e ele levasse para o desembargador julgar o conflito de competência. O que hoje em dia, já graças a Deus, não acontece mais, e nas minhas ações de home care eu já entro com esse conflito de competência, para que, se algum juiz civil cair na bobagem de dizer que não é dele a competência, porque ele já nem pensa em fazer isso, que já vai ter um conflito de competência julgado, né? Então vai ser mais fácil, já é mais fácil para quem entra hoje, né? E aí determinaram o fornecimento da home care. Como grande parte das vezes o convênio não age, simplesmente ignora a decisão judicial. Por quê? Porque não tem penalidade. Eu acho o nosso judiciário extremamente fraco quando o assunto é esse, saúde. Por quê? Porque os planos sabem que não tem a penalidade, eles simplesmente desobedecem. Simplesmente estão se lixando para a decisão judicial. Verdade. E lá no final do processo também, simplesmente não tem nenhuma punição.
Então, acaba sendo um estímulo, né, do próprio judiciário à parte que age errado. Mas, aí, num segundo momento, arbitraram uma multa diária, né, e só então, após a gente gastar solas de sapato indo e voltando do Fórum Central para o tribunal, e indo e voltando, implorando para que as liminares fossem julgadas, que foi conseguido. Mas eu friso, isso aí hoje em dia, para as pessoas que entram na atualidade, está bem mais fácil. Inclusive, quanto ao processo eletrônico, essa história de ter que ir para tribunal e tudo, é num clique. Claro. Então, isso aí, logo em seguida, a gente conseguiu a home care para o filhinho, né? E aí vieram os aparelhos, tudo aquilo que ele precisava para se manter, né? E ele veio para casa, né? Aí foi um aprendizado de como lidar com essa home care aí, de como trabalhar com isso, né? Porque tem coisas que são diferentes daquilo que deveria ser, mas tu estás com uma home care em casa, então tu tem todo aquele apoio o que te foi passado, que te foi instruído em laudo pelo médico assistente, né? E é um conforto, é maravilhoso, é excelente. A gente tu poder só em tu poder estar com teu filho, ou quando é para um idoso, com a pessoa que ama em casa, é outra coisa. É outra coisa. Com certeza. Antes da gente começar, né, tu falar toda essa parte jurídica da home care, eu queria que o pessoal de casa soubesse dessa tua experiência, né, esse sufoco, né, eu vivi isso também um pouco contigo, né, que como eu falei pro pessoal antes, né, tu é meu cliente e acima de tudo meu amigo, então a gente sofreu junto ali contigo sobre todas essas questões, então queria primeiro nesse momento era humanizar e mostrar, né, para as pessoas, né, realmente essa experiência dolorida, né, que a pessoa pode passar, mas que coisa boa, né, que a gente tem o direito, né, envolvido que pode ajudar as pessoas que no teu caso tu mesmo, né, que conseguiu te ajudar, né, referente a esse problema que graças a Deus agora tá tudo ok, né, o Gabi tá aí super saudável, querido, né? Fazendo bagunça, né? Que a gente vê no Insta. que a gente com a maninha dele, né? Mas então vamos começar, né? Tu comentando um pouquinho para a gente, então, como funciona, né? Essa parte, né? Desse tratamento home care, como obter, né? Como conseguir, né? Toda essa parte jurídica, né? A importância do advogado nesse momento e também do médico parceiro, né? Sim. É importante logo, desde o início, estar com o advogado para ele orientar tudo, né? Tudo aquilo que vai precisar ser feito. Por quê? Num primeiro momento é necessário que a pessoa possua um convênio, tá? Alguns convênios, apesar de constar expressamente que eles não fornecem home care, o nosso judiciário, o gaúcho e o STJ entendem que essa cláusula é nula. Eles utilizam o artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor e dizem que não pode colocar o consumidor em desvantagem exagerada, que quem prescreve o tratamento é o médico assistente. Então, se o médico entende que o melhor é a home care, que é o tratamento domiciliar, né, a hospitalização em casa, vamos dizer assim, tem que ser a home care. Num primeiro momento, se precisa da negativa administrativa, o que tem sido comumente feito. E alguns perguntam, doutor, como é que eu obtenho essa negativa? De qualquer forma,
atualmente tem se dado, às vezes, a negativa até por telefone. O que tem que ser feito, então? É anotar o horário, o número, se possível, o nome do atendente, para, quando ingressar com a ação, apontar esses dados, né? Que o judiciário, ele exige a negativa administrativa para mostrar que há interesse de agir. Senão, ele elimina por uma das condições da ação. Ele diz que não houve interesse de agir, não houve sequer a negativa administrativa, e há tempos atrás se dizia, né, que a Constituição vedava, tem uma disposição que diz que não é necessária esgotar a esfera administrativa para ir para o judiciário, mas isso aí está superado, assim, ninguém mais cumpre, né? Tanto no INSS exigem que se esgote a parte administrativa, e na home care também eles exigem que tenha negativa administrativa. Depois dessa negativa administrativa, o que é o principal documento que é necessário? O laudo médico. Por quê? Porque esse laudo médico ele vai descrever, nesse laudo médico é necessário que conste tudo, absolutamente tudo. O CID da doença, os CIDs, por que essa pessoa necessita do home care, tá? Os motivos pelos quais, o prazo que essa pessoa vai necessitar da home care, podendo ser indeterminado, né? Porque pega um velhinho ali que começa a sofrer uma doença degenerativa que geralmente cada vez só piora, né? Então, se faz essa inclusão de que é por tempo indeterminado. Há pessoas que têm o tempo determinado, que o médico tem condições de laudar um tempo, mas grande parte das pessoas é por tempo indeterminado, assim como um bebê que sai da CTI, tu não sabe quanto tempo ele vai precisar daquele atendimento, né? Além disso aí, é necessário que se conste, assim, essa parte do laudo é um pouquinho extensa, porque precisa ser bem completo, que conste quais são os profissionais que essa pessoa vai precisar para atendê-lo. Geralmente são técnicos em enfermagem para acompanhar aquele tempo, acompanhar os aparelhos. Muitas pessoas precisam do oxigênio, tráqueo, né? Então, precisam, no mínimo, as técnicas em enfermagem. Se essa pessoa vai precisar de acompanhamento do médico, de quanto em quanto tempo. E tudo aquilo como se fosse um hospital. Os remédios também vão ser fornecidos, e a própria sustentação na parte da nutrição. Tem pessoas que se alimentam por sonda, então tem que saber se vão precisar quais tipos de alimentação para sonda. Pessoas, crianças, por leite, qual tipo de leite, tudo isso é fornecido também, porque é hospitalização em casa. Entendi. E uma coisa que num primeiro momento pode se pensar assim, mas isso aí vai acabar quebrando os convênios, porque vai inviabilizar fornecer tudo isso. Na verdade, o preço da home care sai mais barato que manter o paciente na CTI. Um dia de CTI, dependendo do hospital, vai a mais de R$4.000. Tem home cares que o mês não chega a 20 mil reais. Então, até para o convênio é uma vantagem. Eles costumam colocar nos contratos que não cobrem. Então, quem lê o seu contrato vai talvez ficar desanimado por essa disposição, se caso precise. Não fique. O judiciário, o STJ, diz que a cláusula é nula e aplica o artigo 51, parágrafo 4º do Código de Defesa do Consumidor. Coloca o consumidor em vantagem manifestamente é desproporcional, né? Não pode o convênio negar tratamento indicado pelo médico. Entendi.
Ah, como é importante essas colocações que tu tá falando para nós, que eu tenho certeza que a grande maioria das pessoas não sabem disso. Elas ficam sofrendo com o Não sabe. parente, né, às vezes meio distante, ou aquele parente muito próximo, que eles têm que ficar lá no ambiente do hospital, aquela pessoa que está internada sofrendo infecção, acima de infecção, e muitas vezes a gente sabe que até o coitadinho daquele paciente vai vir a óbito. Então, ele podendo Sim, ficar em casa e ter aquele conforto da família naqueles últimos momentos, né? É muito importante, né? Mas eu fiquei com uma dúvida, e essa parte toda da aparelhagem, né? Como é que funcionaria? Tudo bem, o convênio paga, mas e como é que ele consegue esses aparelhos? Ele vai fazer tipo um convênio com o hospital? Como é que funcionaria? Porque a gente sabe que tem aparelhagens que, vamos dizer, entre aspas, simples, né? Mas algumas home cares são os aparelhos mais tecnológicos, mais difíceis de conseguir, né? toda essa aparelhagem, doutora, como é que funciona? Como é que os planos, as operadoras de plano de saúde têm feito hoje em dia com home cares? Eles terceirizam a home care. Ah, interessante. Aí, essa empresa terceirizada, ela já tem todas as outras empresas fornecedoras dos materiais respectivos. Hum, Então, já tem ali empresa que fornece o oxigênio. Então, essa empresa, ela de tempos em tempos troca o oxigênio, dependendo da demanda também. E tem empresas que trazem e geralmente tem uma empresa que traz geral outras coisas. Mas conforme a complexidade do aparelho, de tudo, terão as empresas especializadas naqueles aparelhos. E, inclusive, às vezes fornecem treinamento técnico para as técnicas de enfermagem, se for alguma coisa que esteja fora do, do conhecimento delas, né? E assim, as empresas fornecem, empresas terceirizadas. Então, não é, quem tem a Unimed, não é a Unimed que faz a home hum. care. Tem várias empresas chamadas, hoje em dia, que trabalha muito para eles, é uma conhecida por Assist Care, e, e outras empresas, às vezes, eles acabam trocando no meio da prestação, outra assume a home care, então é dessa forma que se consegue tudo aquilo que precisa para o paciente, não é nem do hospital. São empresas que fornecem, das empresas que fornecem para esses hospitais. Entendi. Ah, no fim acaba sendo uma baita geração de emprego, né? Porque são né, Também. diversas terceirizadas que fornecem, né? E como é que funciona a parte da entrega de insumos, né? Tipo fraldas, vamos supor, algumas pomadas, remédios. Eles entregam também tudo uma vez no mês. Isso. Geralmente vem tudo uma vez no mês. Os principais, Uhum. né? Podendo haver complementações. Aquilo que ele já sabe que o paciente vai ter que dá para prever a média de utilização, eles entregam uma vez no mês tudo. As medicações mensais, vem tudo numas caixas, Uhum. né? E aí é feito, a gente, o, eles mesmos muitas vezes sobem as caixas para onde o paciente está, e uma vez no mês. Agora, os outros equipamentos ali, tipo oxigênio. Oxigênio é uma empresa terceirizada, que aí a regularidade disso é diferente. Eu não sei exatamente, depende de quanto a utilização do paciente, Uhum. né? Mas eles têm outra, outra rotina de trabalho. Sim. E essa, Agora, o principal é uma. sim, e essas empresas, elas prestam o serviço direitinho. Nunca aconteceu assim, tipo, faltou tal insumo porque a empresa ainda não entregou. Enfim,
depois que consegue a home care, tudo anda de uma forma tranquila, sem o paciente se estressar. Não, às vezes a pessoa se estressa com a home care, que é a terceirizada, que assume, né? Porque, por vários motivos. É muito parecido mesmo com uma internação no hospital, só que às vezes eles dizem que tu vais ter um médico assistente ali o tempo todo. O teu médico assistente também ele vai poder determinar a alteração de remédio para o paciente. Então, às vezes acontece deles, não estamos encontrando tal remédio, está com dificuldade, de às vezes atrasar alguma coisa que outra. Lógico que assim, ó, tem coisas que não podem atrasar. E essas não atrasam. Sonda, paciente que tem tráqueo, alguma coisa para tráqueo, tem as pecinhas ali, né? Isso não atrasa mesmo. Mas às vezes se tem alguns probleminhas, assim. Creio que o bom de ter vivido a situação é que a gente consegue ir mais a fundo, né? No nosso caso aqui, uma das dificuldades que a gente teve foi quanto à questão de pessoal. Até a gente conseguir as técnicas mais adequadas, assim, porque acontecem coisas que a gente não acredita. A gente recebeu um dia uma técnica que já chegou dizendo que odiava a criança. Mas... Não parece assim, coisa de uma comédia com terror. E aí tu vê, mas como é que a pessoa diz isso? Né? E às vezes, mas tu encontra, depois de algum tempo não muito longo, as pessoas boas. E aí tu também consegue falar com a home care que, olha, eu prefiro que venham tais e tais. E aí tu já fica com o teu time, claro. né? É como no hospital, às vezes tem aqueles enfermeiros que a gente não se adapta muito, só que na home care tu ainda pode dizer assim, eu prefiro ficar com fulano, beltrano, cicrano, e eles atendem. Coisa boa. A gente tem aqui, por exemplo, 3 pessoas aqui em casa já ficaram muito tempo conosco, assim, porque a gente escolheu. E quando muda, por exemplo, a operadora do plano de saúde tira a empresa terceirizada, a nova que entra procura manter os profissionais. Que interessante. Interessante isso aí. Isso é bem bacana. É bem humanizado, né? Bem humanizado. Bem bacana. Tu acaba tendo uma tranquilidade com isso também. Isso é bom para pessoa. E aquela equipe que está ali, tu já confia, tu já sabe, não, esses aí atendem bem. Essas pessoas são pessoas boas. Claro. Muito bom. Bom, antes da gente continuar, mandar beijo para o Diego, para o André Dolce, para o José Maranguelo, para Sabrina Laranja, da Laranja e Maurício Advogados, para a Ilha Santos, do I Santos, da Advocacia. Beijo para todos vocês e obrigada por todo mundo estar nos assistindo, né, nesse domingo de sol. Mas, na verdade, todo mundo tem que estar em casa, né? Não dá para ficar caminhando, aglomerando. Eu vou aglomerando só por aqui, por né? Aqui. Eu quero mandar um grande abraço também para o meu sócio, o Alexandre Galisteu, que eu vi que no início tu citaste, quando eu não estava conseguindo entrar, para minha esposa e para as pessoas, para os amigos que estão assistindo. Aí eu vi agora que o Diego Tamagnoni entrou também. Um grande abraço. E para todos os amigos que estão nos assistindo, né, nessa manhã. Coisa boa. Bom, queria que tu falasse um pouquinho também, tu já falou quais são as despesas, né, que o home care, como é que eu vou te dizer, abarca, né? Então a gente já entendeu que tudo que o paciente precisar, ele vai conseguir. Mas o que a gente analisa? Pode ocorrer que essa home care não seja deferida, né?
Então a gente sabe que pode acontecer, e um dano moral, né? Então eu queria que tu conversasse um pouquinho, tá? A gente já entendeu que qual é o processo normal para a gente conseguir a home care, que a gente precisa ter aquele médico parceiro, o laudo, tudo especificado, né? Mas pode acontecer de isso não ser deferido. Então vamos para agora para aquele cenário então ruim, né? Então não foi deferido para essa família. E aí, o que vai acontecer? A demora, de repente, depois consegue, mas por essa demora, o paciente pode ter ido a óbito, pode acontecer que essa demora, esse paciente piorou, né, a doença dele, por ainda ele não estar em home care. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho desse cenário negativo. Sim. O que pode acontecer, doutora? Pode acontecer graças a Deus, aqui no nosso tribunal do Rio Grande do Sul, eles têm deferido sempre as home cares, praticamente sempre. E nisso eles adotaram o posicionamento da STJ. Então, no deferimento inicial do pedido liminar, né, que como é uma coisa que precisa com urgência, a gente tem que pedir liminarmente. Então a gente faz esse pedido liminar via antecipação parcial de tutela para que se conceda a home care de início. E até agora, nenhum juiz não concedeu de pronto. Esse de pronto, quanto tempo? Bom, para efetivamente ser concedida a home care, pode levar, hoje em dia, um mês ou mais. Pode, é tempo, né? Por quê? Porque vai para o juiz e ele vai decidir, precisa que a empresa seja citada. O que acontece? Muitas vezes, as empresas recebem a citação e intimação para que cumpram, e como eu lhe falei, o judiciário ele é muito ineficaz quanto a isso. Logo de início, pouquíssimos juízes determinam o cumprimento com a penalidade de multa. Os convênios já sabem disso. Muitos são intimados a cumprir e dane-se para o judiciário, para o sistema, dane-se. Simplesmente não cumprem. Não cumprem e não cumprem mesmo. E alguém pensa, mas é desobediência, vai importar em crime, vai isso, vai aquilo. No final não acontece nada, geralmente. Ninguém é punido. Então, por isso que eles não cumprem. Então, às vezes acontece que tu tem que pedir que se renove a intimação da ré, via aplicando uma penalidade de multa em caso de descumprimento. Aí já tem algo que o advogado pode aplicar, que é uma autorização do CPC nova, que é que o próprio procurador pode realizar a intimação da parte contrária através do advogado da parte contrária. Nós mesmos podemos intimar a parte contrária mandando via SEDEX 10, alguma coisa para o advogado dela, via SEDEX, para ser rápido, né? E depois juntar os autos e comprovar que foi expedido o ofício. A gente mesmo pode enviar esse ofício. Então, é uma coisa que a gente pode colaborar nesse tipo de processo, né? O CPC permite isso. Eu não me lembro exatamente o arquivo, mas lá no meu Face profissional, ali, o advogado Carlos Mazapel, eu já postei isso, inclusive, para mostrar para alguns colegas, né, que tem alguns casos urgentes que a gente fica pensando que depende só do judiciário. Não. Quando já há um advogado constituído, o próprio advogado pode realizar a intimação da parte contrária. Sim. Então, assim, pode ser feito isso. E, às vezes, esse rápido aí que a gente espera, que pode levar mais de um mês.
O último caso que eu fiz, se eu não me engano, levou menos de 15 dias para autorização já da Home Care. E o convênio não tinha pena de multa, mas mesmo assim foi lá e cumpriu. E quando que a gente pede o dano moral? O dano moral já é pedido junto. Já é pedido junto. Isso, porque o que a gente vai pedir logo de início? A fornecimento da Home Care, então é uma ação de obrigação de fazer. A gente entra com essa ação de obrigação de fazer, pedindo fornecimento da Home Care e aplicação do dano moral. Por quê? Tem jurisprudência de sobra no STJ dizendo que a negativa da Home Care por si só gera dano moral. É o chamado dano in re ipsa, que é o em razão da coisa, né? Em razão da própria coisa. Tu não precisa provar que através de laudos psiquiátricos, etc., que tu teve um dano moral. Não. É o dano em razão da própria coisa. Entendi. O STJ, mais uma... Eles dizem que é a dano moral. Negou a dano moral. Então, a gente já faz o pedido na própria ação. Nosso Tribunal Gaúcho não tem entendido, assim, que tenha o dano moral. Tem entendido sempre pela concessão da Home Care sem dano moral. E aí tem que se recorrer ao STJ para se tentar a reforma da sentença. Sim. Né? Do acórdão, desculpe. Para conseguir esse dano. Do acórdão. Que é como eu lhe disse, o entendimento do STJ é de dano moral. Entendi. Bom, eu acho que a gente, sobre o home care, daí, acho, né, não sei se tu tens mais alguma coisa para falar para complementar. Aí eu vou deixar livre, né, tu complementar a parte do home care. E fora o home care, já que a gente está falando em plano de saúde, eu queria também que tu citasse, assim, as problemáticas, né, que os conveniados enfrentam sobre os planos de saúde, quais são as ações mais corriqueiras, né, que eles precisam da ajuda do advogado referente a esses planos de saúde que não envolvam, né, a home care. Tem muita coisa. Por exemplo, às vezes pessoas fizeram o plano e caem no problema de logo no primeiro dia aconteceu uma desgraça ali, precisar daquele atendimento. Então ocorre muito, tem muitas ações de problemas que ocorrem logo no início do plano que eles dizem que não vão atender por causa de carência. Só que é importante ficar atento que quando há urgência ou emergência, a lei dos planos de saúde ali, ela tem entendimento diverso para urgência e emergência, mas se consegue chegar em coisas parecidas, tem que ter a cobertura. Outra coisa que tem acontecido e as pessoas nem se dão conta porque não sabem, foi como no caso da minha esposa, isso eu posso citar. O convênio simplesmente corta os 2 melhores hospitais a operadora de saúde simplesmente corta os 2 melhores hospitais e não substitui. Então, a lei dos planos de saúde também diz que para fazer o corte, tu precisa avisar essa pessoa, avisar a pessoa que tem o plano, né? A operadora avisar e substituir o hospital esse que ela vai tirar por outro de igual categoria. Entendi. Então, se o plano de saúde faz a exclusão de hospitais sem colocar nenhum outro no lugar, e geralmente eles nem avisam as pessoas, essa pessoa tem um direito a um abatimento proporcional do preço. Interessante isso aí. Isso é, né? Porque vamos supor que esse paciente
gostaria de ganhar um nenê no Moinhos de Vento, mas vamos supor que o plano não cobre o Moinhos. E o plano não te oferece um hospital que seja igualitário ao Moinhos. Aí é dessa forma que eu vou pegar essa proporcionalidade. Não, é assim, ó, é tipo, geralmente antes dessa pessoa escolher, às vezes, determinado plano, eles já fazem a propaganda de que tem os melhores hospitais. Sim. Você recebe aquele folder e geralmente é assim que eles dizem, temos os melhores hospitais. E tem mesmo. E depois vão excluindo. Entendi. Entendi. Aí essa pessoa que um dia teve este, aquele, outro hospital, o plano exclui, simplesmente não avisou, como determina, se eu não me engano, o artigo 17 da Lei dos Planos de Saúde. E não substituiu por outro de igual categoria, tem que ter o abatimento proporcional no preço. E aquelas ações, doutor, estão vingando ainda quando pula a faixa etária, né? Então a pessoa começa a chegar ali nos 70, nos 80, é um pulo, é um susto, e esse conveniado, porque infelizmente a gente tem que falar a realidade aqui do Brasil, né? Infelizmente, quando a pessoa chega na fase da aposentadoria, é o momento que ela mais vai precisar do plano de saúde. O plano de saúde aumenta uma barbaridade e a realidade do país é que, nesse momento, essa pessoa que está com 70, 80 anos, ela está com poder aquisitivo pela metade do valor que ela recebia, né, quando ela estava nativa, né? E pagando o O dobro. dobro. E pagando o dobro, uma vergonha. É. Assim, ó, nessa parte, o STJ decidiu que teve uma daquelas ações que se aplicaria a todos, né, decidida lá nos tribunais de Brasília, e eles decidiram que deve ser julgado caso a caso. Então, eles não têm uma determinação de que não pode subir determinado valor, não tem nada fixado, mas sim que precisa ser julgado caso a caso. Então, a pessoa que vai reclamar isso, é bom demonstrar a quantidade de vezes que subiu o convênio, né, que teve o reajuste, para mostrar como está desproporcional quanto àquilo que pagava. Houve um grande reparo, assim, na parte de resolver. Ainda existem os problemas que vêm lá de trás, mas atualmente já é diferente, os planos já não colocam preços tão altos assim para quem é mais velho, tem várias vedações hoje em dia, então melhorou. Muitas vezes, eu digo isso porque muitas vezes as pessoas podem se resolver o problema fazendo uma readequação no próprio plano. Uhum. Claro, parece assim, mas está indo contra a própria classe dos advogados, porque vai perder ação. Não, mas é verdade, se fosse para o meu pai, eu ia dizer isso. Você pai conversa com o plano, vê o que ele te oferece. Muitas vezes os planos estão readequando, porque houve mudanças das faixas etárias que pode e o que não pode mais aumentar. Houve grandes readequações, grandes modificações de preço das faixas etárias. Então, às vezes, você pega o seu convênio, liga para a empresa que administra ali, e conversa com eles dizem, não, mas seu plano atualmente está custando X. Diz, olha, mas o meu, na verdade, não está isso, ele está custando muito mais. Mas para sua faixa etária seria tanto. O senhor quer fazer a readequação? É importante estudar, talvez, com um advogado isso, tá? Um contador, alguém, né? Ajudando junto. E porque, para ver se vai ter os mesmos direitos, etc. Mas grande parte das vezes vale fazer essa readequação. Que bacana. Uma coisa interessante, pode falar, não, desculpe. Bacana isso, eu não sabia que eles estavam para essa parte de negocial, isso é interessante. Sim,
Agora eu vou lhe contar uma coisa assim que tem acontecido também na justiça, uma possibilidade, e, e vou externar uma ignorância minha, porque geralmente as mulheres vão estar muito mais informadas desse procedimento que eu vou referir do que eu, tá? É assim, ó, existe a possibilidade também de a própria pessoa contratar um médico que não está conveniado, que o plano de saúde não tem ele cadastrado. Aí eu vou explicar como. Ficou mais comum entre ali, vamos citar agora como exemplo, mas não é taxativo isso. Nas cirurgias de estômago, tem uma técnica nova que não precisa muitas aberturas, etc. Parece que por vídeo ali o cirurgião já faz a cirurgia de redução de estômago. Então, a justiça tem aceitado, tem dado liminares até, inclusive, para que nas cidades onde não há médico que faça aquele procedimento, possa ser contratado, possa o paciente escolher aquele modo de cirurgia que o convênio não tem naquela cidade nenhum outro médico que cubra, possa escolher aquele profissional. Ah, Isso isso pode se dar também, eu estou citando aí as cirurgias de estômago, que apareceu essa mais moderna aí, por laparoscopia, né? Videolaparoscopia, mas isso aí pode se dar também daqui um pouco surge uma intervenção cardíaca, que um paciente lá no interior, na cidade dele, só tem um médico que faz e ele não é conveniado. entendi. Então, se ele vai ter, se é notório que o risco de vida é menor, a recuperação é melhor, tudo isso, e precisa do laudo médico mostrando isso. E nessa parte das cirurgias de estômago aí, que na maior parte das vezes são mais mulheres que fazem, muitos homens fazem também, se a justiça tem reconhecido que é muito mais benéfica a cirurgia por vídeo, muito menos risco. Infecção, né? Exatamente, e tem deferido liminar para a contratação de profissional não cadastrado no plano de saúde. E importante, nas cidades que não tem outros profissionais que façam aquele trabalho cadastrados no plano. Está nos judiando aí, né? Judiando, porque... A gente está passando... porque eu fico imaginando quantas pessoas idosas, né? Que a gente sabe que a mídia, infelizmente, é bem mentirosa, né? Não vem para nós toda a realidade que está acontecendo aí, mas a gente sabe através de conhecidos, né? Pessoas que próximas da gente na área da saúde, o quanto que os hospitais, né, estão cheios, né, de pacientes. E principalmente o coitadinho dos idosos, né? Que daí ficam entubados, enfim. Mas a gente também fica sabendo que essa doença é muito estranha, né? Porque para cada pessoa ela se manifesta de uma forma. Tem pessoas que realmente é leve, mas tem outras que passam por isso e ficam com sequelas, né? E essas sequelas vão ter que ser atendidas em casa. Né? Então, eu queria que tu falasse também um pouquinho sobre, vamos supor, como a gente reclamar na justiça, né? Vamos dar um exemplo prático. Uma pessoa que foi para o hospital com Covid, ficou curada dessa Covid, mas ficou com sequelas. E essas sequelas a gente não sabe se é realmente da doença, ou se foi um mau atendimento do hospital. Né? Como que vai encarar tudo isso judicialmente? Porque eu acredito que agora vocês, advogados civilistas, vão ter muito, né, também trabalho nesse sentido, né? Sim,
O que que a gente, o que que eu visualizo? Ó? Quanto aos planos de saúde, provavelmente nós vamos ter uma defesa no sentido de pandemia, de tentando exclusão da culpa, né? E essas pessoas que tiveram esses problemas, uma das coisas que a gente necessita quando vai entrar, por exemplo, uma responsabilização do hospital, vamos dizer, se foi o caso, tá? Quando a gente está em dúvida se foi o caso ou não, a gente não tem como fazer esse pedido de dano moral por responsabilização do hospital. Mas, num primeiro momento, precisa ter alguém um médico que laude isso, que ele demonstre o que houve de prejuízo e da onde se verifica que isso deve ter ocorrido, tá? Até a gente cita, assim, por exemplo, às vezes pode haver uma concausa, uma causa motivada por outra causa também, pode ser a Covid mais a deficiência no tratamento, né? Mas precisa primeiro que um médico laude isso, assim como no procedimento de home care, vamos dizer, essa pessoa que ficou com sequelas por exemplo, precisaria passar o resto da vida dela no hospital, eu visualizo que também cabe a ela o direito de repente, de ingressar, não de repente, de ingressar o pedido da home care, sim. E ainda há convênios que administrativamente dão a home care. Poucos, mas há. Tem sido orientação quase que geral negar, mas há convênios que administrativamente dão a home care. Então essas pessoas aí, elas devem buscar o tratamento domiciliar, sim. Eu sou dessa opinião. Se fosse, eu dou orientação quando eu penso assim, se fosse para um familiar meu, fosse para um pai, para uma mãe, eu faria? Sim, eu faria, certamente. Sim. Não tenho dúvida disso. Para a gente terminar, antes da gente ir para a nossa parte musical, para quem não sabe, hoje o Time to Talk, aqui, a nossa live no Instagram, vai inovar, porque como é um assunto que a gente está falando hoje que é muito pesado, e o Dr. Carlos teve essa experiência também, que foi um sufoco também na vida dele, agora, graças a Deus, está tudo bem. Então tem tudo a ver com esse momento da live, porque a música que ele vai tocar para nós é em homenagem ao filhinho dele, né? E ele vai contar também para nós antes dele cantar. Mas antes disso, para a gente encerrar essa parte mais pesada, né? Eu queria que tu falasse um pouquinho o que tu acha sobre esses planos de saúde que já estão colocando profissionais médicos para falar com seus pacientes sobre aqueles ditas diagnósticos fáceis para a gente não precisar ir até o hospital se a gente está com alguma febre, uma dor de ouvido, alguma coisa já para conseguir qual é a medicação, né? A gente está vendo que tem alguns planos de saúde que estão oferecendo isso. Já está o Conselho de Medicina em cima, né? Dizendo que isso não pode, né? Então, eu queria que tu também falasse o que tu pensas dessa parte aí que, de repente, vai ter muito lado jurídico envolvido, né? Sim. Olha, o que eu penso assim, ó, eu acredito que para algumas coisas pode ser muito bom e para outras não tanto. Claro, assim é fácil, parece que eu estou num debate político aqui, eu saio pela tangente e agrado a todos. Mas é verdade. Vou externar um pouco melhor minha opinião. Eu acredito que, por exemplo, assim, para o atendimento de um psiquiatra, eu vejo que a consulta assim online é muito boa, ela pode ser praticamente tão boa quanto a consulta presencial. Tu poder conversar com aquela pessoa ali sem se expor a todo esse Covid, né? É fantástico. Agora, a onda do momento, o problema do momento Covid, tá? Eu acho que que uma
tem duas coisas que acontecem ali, né? Eu posso falar também da Covid, porque aqui em casa foi eu, minha esposa e os meus 2 filhos que pegamos, né? Bah, não Então a gente teve... sabia, doutor. Não Não sabia. sabia? É. Não. Aqui também é um assunto que eu falo também com propriedade na pele, né? Nossa, Eu não tive... sabia. Nossa, Sim, a gente teve. e você e foi pegaram leve? Como é que foi? Sim, assim, ó. A minha esposa, ela trabalha numa unidade básica de saúde. Uhum. Então, eu já havia notado que há algum tempo ela estava com uma dor de garganta há 5, 6 dias por aí. Não era normal. E aí, logo no outro dia, ela começou com febre, no sétimo, um pouquinho. E eu vi assim, não, isso é corona agora. Até porque outras pessoas do posto dela tinham tido, né? Ah, sim. Então aí eu já me preocupei e, e o que que eu vi com esse vírus? Em algumas pessoas eu vi que quando chegou a hora de tratar, já tinha tomado conta. Parece que acontece alguma coisa tipo volume de carga viral, que ele vai crescendo, que ele vai... Quando eu vi que ela estava assim, eu já, eu já busquei a ivermectina e falei para ela, tu vai tomar isso aqui. Não, não vou tomar. Não, toma isso aqui. Era o 3, a dose para o peso dela. Ela tomou. E no outro dia, veio o médico atender o Gabriel. E atendeu o Gabriel e disse, olha, o Gabriel, ele disse para a Cláudia, que ele conversou com a Cláudia, tu já deves estar com Covid. O Uhum. Gabriel deve ter passado pelo Covid. Como ele tem 5 anos, para ele foram só 2 dias de febre. Entendi. Muito rápido. Muito rápido. E eu vou chegar na resposta do que tu me perguntaste, doutora. Não estou enrolando. Não, não, tudo bem. E aí então, ele falou para a Cláudia assim, olha, tu vai fazer o seguinte, tu toma mais 2 dias de ivermectina e a dose pro peso, porque se ele não funciona num dia, ele funciona no outro. Tu já tomou um, tu vai tomar 3 e começa a tomar azitromicina, porque ela tinha sintomas para isso. A minha filhinha, no mesmo dia, caiu em febre, o médico já mandou começar a ivermectina e azitromicina e zinco. Ela só tomou 3 remédios. E eu, nesse dia que ela começou a febre, e a minha mulher disse, não, eu vou dormir com ela, porque tu teve problemas de coração, eu não vou te deixar. Eu falei, tá, mas a gente não tem certeza que para a Vitória é Covid, que ela tá com Covid. E eu vou dormir com ela. Porque pode ser uma gripezinha, alguma coisa. E aí tá, dormi com ela. No meio da madrugada eu me acordei me sentindo muito mal. Muita dor nas juntas, aquela dor de cabeça que foca nos olhos, assim, e sentindo uma dor estilo gastro, assim, alguma coisa estranha. Aí eu mesmo peguei a dose pro meu peso, sou bastante pesado, eu tomei 4 ivermectinas e no outro dia acordei sem aquele... Tem que tomar uma caixinha. É uma caixa, que é uma para cada 30 quilos, né? Sim. E eu tomei. E eu sabia o seguinte, tu vai te automedicar, vai fazer alguma coisa assim, mas não, o que acontece é o seguinte, o Covid realmente, ele não te dá tempo de tu esperar, os exames têm levado às vezes 1 semana. Nossa. Se tu ficar 1 semana deixando o vírus comendo e crescendo dentro de ti, não vai ser a mesma coisa, a tua doença. Não vai ser. Sim. Então, eu já dei aquele ataque. No outro dia, eu já acordei sem nada daquelas dores. Nada. Não, nem repeti a ivermectina. Não tomei azitromicina, nem zinco. E estava bem. E depois fiz o exame, deu Covid, deu que eu já estava com aqueles... com a imunidade para Covid também. Uhum. Assim como toda a minha família.
E, e a única coisa que eu acho que há um pecado um pouco na Covid, dessa medicação geral, para todos, assim, é que, por exemplo, ali eles botam o como é que chama aquele, a dexametasona, por exemplo, aquela que é um corticoide, né? Uhum. Então eles já dão um kit e dizem assim, ó, toma tudo isso aqui. A ivermectina, mais o não sei o quê, mais a cloroquina, mais isso, mais aquilo. Só que, por exemplo, a dexametasona, quem não está com sintoma de respiratório, não precisa. Claro. Não precisa. Nenhum de nós tomou dexametasona ou qualquer outro corticoide, porque não tivemos. Talvez não tenhamos tido por causa da medicação precoce. Entendi. Bah, Foi rápido o ataque. Não se deixou, sim. como se diz, tudo que é vírus tem carga viral no corpo. Ele entra e vai crescendo. Uhum. A gente atacou e ele levou ataques rápidos. Então, a nossa família, de 4 que pegaram o Covid, nenhum passou um apuro maior. Foi sim difícil. Na criança foi rápido. O Gabriel, que passou por tudo isso na vida, teve só 2 dias de febre. Nossa. A minha filhinha teve 1 dia de febre, mais seguiu tratado com tosse, mas se recuperou com 3 remédios, zinco, azitromicina e ivermectina. E a minha mulher com 2, azitromicina e ivermectina, conseguiu se tratar. Então eu acho que com o Covid tem que ser rápida a medicação. Uhum. Acredito que isso aí seja uma grande coisa da medicina, que preserva o médico também e faz com que o paciente tenha o ataque rápido, que talvez seja o diferencial total nessa doença. Tu atacar rápido ela. Sim. Agora, outras doenças, tem outras que esse tratamento não cabe, né? Que ele pode, amanhã ou depois, ser um... Eu acho que o Conselho de Medicina não quer que o médico daqui um pouco dê só consulta online, daqui a pouco desapareça o Covid e queiram continuar com essa que até, vamos dizer, desumaniza um pouco, né? Sim. Tu não conhece a pessoa, tu só vê ali, dá um parecer, tu nem encosta, tu não examina, tu não tem uma... né? Complicado. É verdade. Mas é uma opinião, assim, e a gente passou pelo Covid ali, e eu acho importante, pro Covid isso aí me parece bom. É. Eu tenho as minhas duas cunhadas, né? Uma é enfermeira, essa teve Covid e ficou uma semana, assim, meia ruinzinha também, e ainda não tinha essa informação dessa ivermectina, né? E a, e, Ivermectina. e a família toda já comprou essa ivermectina, né? Pelo menos já tá as caixinhas em casa, se precisar, né? Porque o que é bom é que ela não é um antibiótico, né? Ela é, na verdade, um vermífugo, né? Alguns vão dizer assim, mas não tem, mas não é comprovado que faça efeito. Uhum. Só que assim, ó, primeira coisa, na Austrália se fez um teste in vitro, não foi paciente humano, e matou 94% do vírus, tá? Uhum. Também não é comprovado que o Tamiflu possa tratar uma gripe A, vá dar efeito para uma gripe A, vá curar. Também não é comprovado. Mas se usa por quê? Se sabe que o Tamiflu, ele funciona, se vê. Verdade. Na Covid, a gente não teve tempo de saber exatamente o que vai fazer, o que vai melhorar. E esse médico que tratou de nós, ele disse assim, olha, tu toma, falou para a Cláudia, tu toma a azitromicina e tu escolhe a hidrocloroquina, essa, ou a ivermectina. Eu opto pela ivermectina, que eu uso há anos.
Ele falou, e nunca tive nada de efeito colateral, nenhum problema com ela. Nada grave em qualquer paciente. Uhum. E como eu já tinha dado para ela seguiu tomando mais 2 dias de... Então, ela tomou 3 dias de ivermectina. Né? Uhum. Mas ela só não teve os problemas respiratórios. O resto ela teve tudo. Coitado da Cláudia. Teve dor de cabeça, febre, vários dias. A garganta atacou uns 6 dias, 7. Nossa, que horror. Bah, meu Deus. Bom, então agora vamos para o nosso momento tranquilo, né? Então eu queria queria que tu tocasse para nós e falar para nós, então, né, o porquê dessa música, né? Esse momento muito singelo, muito humano, muito querido agora. Sim, sim, sim. Aqui não aparece muito. Deixa eu ver se eu melhoro um pouquinho aqui. Mas assim, ó, quando a gente foi fazer a live, eu brinquei com a doutora. Não, doutora, vamos arrebentar, vamos tocar uma... Depois a gente faz um grande show, ou a gente toca uma guitarra, ou eu rasgo uma lista telefônica, vamos fazer alguma coisa para empolgar o pessoal. E aí depois a doutora Laranja disse, vamos fazer uma música no final. Eu até fiquei surpreso, porque eu tinha falado brincando, né? Mas eu passei alguns temas que eu tinha de sugestão, assim, que eu acreditava que talvez fossem bons, da área civil, e ela escolheu a Home Care, e aí eu falei, bom, para final, doutora, então, de repente, ficaria bacana, eu acho, tocar um violão, que ela brinca comigo, que ela gosta dos rocks que eu boto no Facebook, né, doutora? Eu gosto muito. E, de repente, depois a gente pode botar o link ali, para o pessoal ver. Isso aí. E eu brinquei assim, não, mas olha, eu acho que tem uma música que a gente tocava para o meu filho, quando ele estava na CTI. E era uma música, assim, que eu acho bonita, a melodia, ela é bonitinha, assim, ela é... Logo no início que eu comecei a fazer aulas, quando eu podia tocar um pouquinho melhor, eu quis aprender que é bonitinha. Então, é a começar em mim. Tocar para vocês. Dá para ouvir? A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. Onde há frieza, que haja amor, onde há ódio, perdão, para que o teu corpo cresça assim, rumo à perfeição. Muito uma corujinha. Legal. E o bonito, eu até me emocionei, porque é a letra realmente da música que representava aquele momento pro teu filho, né? Então, muito, muito bonito. Da melodia, ser tipo assim, como é? Tipo um calmante, assim, para ele ficar tranquilo. A letra dizia tudo o que tu queria, né, dele, sobre vocês três esperando ele, né? Tua filha, tua esposa, né? Muito lindo esse momento da gente terminar. E ele até hoje, quando ele escuta,
por exemplo, eu faço assim, só esse dedilhadozinho, assim, ó, ele já vem para cima, assim, que ele sabe que é a musiquinha dele. Ele já conhece, assim, ele já... Que amor. Gabrielzinho já vem todo parceiro, assim, aí a gente canta, ele fica calminho, brincando ali. Ele gosta, ele curte. Coisa boa. Então tá, doutora, assim, quero agradecer mais uma vez a tua presença, tá? Foi muito legal, foi uma live com muito conteúdo, trouxe muita riqueza para todo mundo. Ninguém, quer dizer, ninguém não, mas a maioria das pessoas não sabiam desse conhecimento que tu trouxe. Ainda trouxe a tua experiência muito importante com teu filho na home care. Trouxe também essa experiência que toda a família teve Covid e qual foram as providências que vocês tomaram. Então, isso também é bem importante para a gente saber. E por fim, né, ainda deu essa palhinha tão bonita nesse momento de ternura. Te agradeço muito. Eu que agradeço, doutora, como sempre, tu com muita educação, assim como a família toda, né? Sempre é um prazer ver vocês, sempre é um prazer conversar com vocês, que além de excelentes profissionais, são pessoas muito educadas, muito queridas, muito simpáticas, né? Então, sempre é um prazer lidar com vocês, ter esse momento assim com vocês. Obrigada. Eu agradeço muito o convite. Ai, que bom. Então tá, pessoal, quero também agradecer a todo mundo que ficou até agora nos assistindo. Agora eu vou salvar esse vídeo, vai ficar completo a primeira parte, a segunda no IGVT do Instagram. E no final da semana que vem, a gente já vai colocar o nosso vídeo direitinho editado lá no YouTube, tá? Então, abração para vocês todos, um beijo a todos, um ótimo domingo, todo mundo se cuide, fique em casa, né? E que, se Deus quiser, tudo isso vai passar. E o último recadinho é que no domingo que vem nós não vamos ter a live, porque domingo que vem é Dia dos Pais. Então, vou ficar com meu marido, com meu pai, com meu sogro, né? Então, mas eu já desejo antecipado um ótimo domingo de paz para ti, doutor, e para todos os pais que estão nos assistindo e que nos seguem, né? Nossos clientes, nossos amigos, colegas, enfim, parentes, né? Então, a gente retorna no outro domingo, depois do Dia dos Pais, também com um baita entrevistado, como sempre. Tá bom? Um beijão, então.